Manhã Cidade. Oferecimento Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru. O SUV líder de vendas. Renault Cardian. Você só encontra na Renault Regens, Caruaru. Casa Nova Construção. Leva tudo Casa Nova, com os menores preços da região. Parcelamento em até 10 vezes e entrega grátis. E Água Santa Joana. A melhor água do Brasil. Manhã Cidade. Entrevista. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor muscular generalizada e crônica. Além da dor, a doença pode causar fadiga, distúrbios do sono, ansiedade, alterações de memória e de atenção, cansaço excessivo e até depressão. Para entender melhor, os sintomas, diagnóstico e tratamento, vamos conversar agora com a professora do curso de fisioterapia do Uninassal Caruaru e fisioterapeuta mestranda em saúde translacional, Tatiana Rocha. Doutora Tatiana, seja bem-vinda à Rádio Cidade. É um prazer recebê-la para falar sobre um assunto que cada vez mais está em pauta e é sério, e o mais difícil em relação à fibromialgia: identificar que é um quadro de fibromialgia, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui. Vamos ligar o microfone para cima. Pronto, agora. Okay. Bom dia a todos, bom dia, Márcio, bom dia, Renata. É um prazer estar aqui contribuindo, de forma significativa em uma patologia que ganha significativamente mais espaço. Segundo a Organização Mundial, ela compromete mais as mulheres, porém não está remissa de comprometer os homens e também adolescentes. Apesar do seu comprometimento generalizado, promover tudo isso que você falou, Renata, é uma patologia que promove a perca da qualidade de vida para esses pacientes que são comprometidos. E, diante disso, a fisioterapia ela é fundamental para trazer alicerce, para trazer característica que venha devolver essa qualidade de vida diante do cenário patológico de dores agudas ou dores crônicas, quando o paciente está em remissão já. E quais seriam as principais características dessas dores e como elas interferem assim na vida das pessoas diariamente, doutor? É uma dor difusa, Márcio. Na maioria das vezes ela promove desconforto em todo o sistema muscular. Ela promove uma característica de fadiga e desconforto psicossociais. Ou seja, é uma pessoa que vai dormir, parece que tem a sensação que passou a noite inteira correndo e no dia seguinte não tem muita disposição para recorrer às atividades que precisa dar conta. E por isso, quando está em atividade, ou na prática de atividade física ou em fase de reabilitação, na fase primária, a gente consegue tratar as dores agudas, A gente tem recursos da fisioterapia, como eletroestimulação, recursos como crioterapia, ultrassom, e promover uma analgesia. Posteriormente, a gente modifica o cenário e a gente trabalha com cinesioterapia, e a gente tem um leque também de opções, como fisioterapia aquática, a terapia de RPG, que é reeducação postural, diante do cenário de muita dor e fragilidade. A gente trabalha a possibilidade de cinesioterapia, que é conduções de exercícios isométricos, isotônicos. Então, a gente consegue, a curto, médio e longo prazo, promover uma qualidade de vida para esse tipo de paciente. As sessões de fisioterapia para um paciente com fibromialgia, elas são semelhantes a uma lesão, a uma hérnia na coluna, ou existe um outro tipo de desenvolvimento dessas terapias para esse paciente que tem um quadro de fibromialgia? O profissional, como fisioterapeuta, ele precisa traçar um protocolo de tratamento. Cada paciente, embora comprometendo com a mesma patologia, Renata, ele vai ter um plano de tratamento e um protocolo de prognóstico diferente. Porque, por exemplo, uma paciente, Maria, não vai ser semelhante a Josefa. E as características, mesmo tendo a mesma patologia, serão diferentes. Então, o fisioterapeuta recebe esse profissional, acolhe com muito carinho, faz uma boa anamnese, que é uma boa avaliação, identifica os pontos primários a curto, médio e longo prazo, e a partir de então ele consegue traçar um plano de tratamento que consiga promover qualidade de vida e um resultado significativo no final do tratamento. Veja, eu estava pesquisando sobre essa questão da fibromialgia e
veio a questão das lesões por esforços repetitivos, a chamada LER, né? Sim. É a mesma coisa, se encaixa na mesma coisa, ou são situações diferentes, ou já seria uma ramificação, digamos assim, da fibromialgia? Não. A fibromialgia é um processo patológico difuso que ele vai comprometer com dor muscular sistêmica. A LER é uma lesão por esforço repetitivo, oriundo de alguma atividade repetitiva, como, por exemplo, profissionais que trabalham muito com o computador, digitando, passam 8 horas intermitentes. E aí eles estão muito propensos a desenvolver esse tipo de patologia que vem a acelerar o comprometimento, mas é muito local. Por exemplo, ele pode desenvolver uma tendinite, uma bursite, uma tenocivite de Kervan, que é uma patologia que compromete o tendão da bainha de mielina. Então, tudo isso é um processo distinto da fibromialgia. Mas o paciente, por exemplo, que ele tem esse comprometimento, ele não está ileso de desenvolver a lesão por esforço repetitivo. Agora, eles são distintos, tá? Doutora Tatiana, tem alguma característica para as dores da fibromialgia? Porque parece-me que toda vez que a gente faz essa discussão sobre fibromialgia, o principal que as pessoas dizem é a dificuldade em chegar ao diagnóstico. Elas vão passando de médico em médico, e toma remédio, e as coisas parecem que não saem do lugar. Existe uma característica para a dor da fibromialgia? É algo geral? O que é que a ciência explica sobre isso? E pegando carona nessa pergunta de Renata, os médicos, eles também subestimam essa doença? E às vezes, é só uma dorzinha e não dá atenção direito? Às vezes o diagnóstico de fato é tardio, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, eles trazem como uma doença curável, uma doença que é passível de cura, de tratamento e de reabilitação, desde que compreenda a necessidade de um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Diante, primeiro, do diagnóstico médico, claro, eles identificam a partir de alguns pontos e a partir de 3 meses com dores difusa sistêmica. Então, a partir daí já dá são dores difusas e sistêmicas? São dores generalizadas em todas as articulações e no sistema musculoesquelético. Então, é um paciente que ele vai levantar um celular de algum lugar para o outro, ele sente uma fraqueza diante daquela ação, daquele movimento, sente muitas dores e, consequentemente, se afetam psicologicamente. Então, é um paciente que, para ter um raciocínio clínico, para ter um raciocínio rápido, ele tem certa dificuldade para ter uma resposta rápida, para ter memorização, ele começa a ter essa certa limitação. Então, isso tudo vai deflagrando seu resultado no quesito social, né? Porque é um paciente que ele não vai conseguir mais trabalhar, exercer sua atividade de forma remunerada, de forma assídua. Tem idade, assim, mais ou menos? Eu vi que as mulheres, elas são geralmente 35 anos em diante, né? Mas existem casos também de pessoas mais jovens também que podem ser atingidas aí pela doença? Existem, sim. Existem casos na maioria das vezes, são mulheres, o comprometimento de fato, mas também existem homens, né, um menor percentual, segundo a Organização Mundial, e eles trazem também que adolescentes também vêm apresentando muito esses casos clínicos. Porém, como a gente falou, né, o diagnóstico ele vem sendo dado muito tardio, então muitas das vezes a gente consegue prevenir, né, quando o paciente já apresenta essa inicialização de informações em todo o corpo, mas a gente não dá continuidade porque o paciente previamente não traz o diagnóstico conclusivo. E qual é o especialista que a pessoa que está ouvindo a gente agora e vendo também, ele deve procurar, ou ela deve procurar, né, que, pelo que a senhora está dizendo, ela ficou com suspeita que tem fibromialgia. Como é que qual é o exame clínico e qual é o especialista médico que ela deve procurar? Pode procurar um médico traumatologista. E aí ele vai trazer, né, algumas avaliações da sua particularidade, extrair uma anamnese que consiga traçar, né, algum encaminhamento, um encaminhamento para o fisioterapeuta, encaminhamento principalmente para o psicólogo, nutrição, e aí a gente tem um leque, né? A gente consegue trabalhar melhor e dar o resultado efetivo quando tem uma equipe multidisciplinar trabalhando dentro das esferas, porque não é uma patologia feita a LER, por exemplo. A LER, ela vai comprometer, por exemplo, o punho, e o paciente vai ter uma tendinite no punho. Mas a fibromialgia, diferente dela, ela vai comprometer de forma mais sistêmica, generalizada, trazer incapacidade para a vida diária, trazer fatores psicossociais que vão denegrir, por exemplo, o dia seguinte do paciente, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir entregando para a sociedade, para o seu trabalho, aquilo que ele precisa, diante de todos os fatores sistêmicos que está acontecendo. Então, a gente consegue compreender que é uma patologia que ela, de fato, traz uma fadiga, né? De fato, ela vai incapacitar o paciente.
E não é um exame de sangue que vai dizer, não, é a conversa com o médico. É a mesmo. conversa com o médico através de análises clínicos. Essa dor difusa, desde que ela seja uma dor crônica a partir de 3 meses, né? E alguns pontos que o médico consegue traçar a partir daí. Doutora, a gente é bombardeado diariamente, principalmente nas redes sociais, do nada. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre fibromialgia, né? Sobre LER e outros, isso acabou entrando no assunto. Daqui a pouco o algoritmo do celular vai identificar e quando a gente abrir, por exemplo, o Instagram, vai aparecer lá. Tá cansado, tá? Né? E com dicas aí de remédios, a pessoa tomar, até tratamentos online que você paga. Isso pode ser um perigo, né? E ao invés de ajudar, pode piorar. Pode. O veículo da comunicação, ela surte um efeito simbólico diante da necessidade da população estar conhecendo, saber o que tem de direito, saber sinais clínicos, mas em muitas situações eles trazem diagnósticos inconclusíveis. Então, o mais indicado, de fato, é procurar um profissional da área, procurar um médico, é procurar uma equipe que possa assistir e um profissional que seja capacitado para traçar um plano de tratamento que entregue o resultado efetivo diante da necessidade individualizada de cada pessoa, porque cada paciente ele vai ter seu diagnóstico diferenciado, né, diante das suas características clínicas. Então, a gente não pode generalizar a fibromialgia, todo o protocolo de fibromialgia para todos os pacientes. Não. Todo paciente ele vai ter mesmo um sinal clínico de dor difusa, mais de 3 meses, 18 pontos específicos, porém, isso tudo vai traçar a partir da individualidade. Porque tem paciente que tem diabetes, tem paciente que tem hipertensão, tem paciente que tem algum outro comprometimento que vem somar a necessidade individualizada desse paciente. Além das dores musculares, que são as mais frequentes nesse caso, né? Pode desencadear outra situação a partir da fibromialgia no corpo humano? Não, só a fadiga excessiva, o paciente tem a necessidade de fatores emocionais também, né? Então, psicologicamente, não é um paciente que ele vai conseguir acordar bem, é um paciente que vai ter a necessidade de... Já acorda com a sensação de estar cansado. De estar cansado, como se tivesse corrido a noite inteira. Então, é um paciente que ele não vai entregar as necessidades que ele precisa no dia seguinte pela sua fadiga estrutural. A gente, hoje, existe uma informação de que estão surgindo mais casos de fibromialgia ou, na verdade, a medicina está mais preparada com um olhar mais atento para esse tipo de paciente e o diagnóstico acaba aparecendo mais rápido? E o que existe um gatilho, algo que desencadeia a doença e o que acontece? Porque me parece que é algo mais psicológico, né? Sim, sim. Hoje eu acredito que estão mais preparados, né? Há 10 anos atrás, esse diagnóstico demorava muito mais. Além de ser tardio, ele não era preciso. Então, achava-se, tinha assim uma crença. Hoje já vem com precisão. Hoje, quando o paciente chega na clínica de fisioterapia, ele já tem o diagnóstico conclusivo, ele já é identificado. Então, hoje é mais rápido, digamos assim, diante da necessidade do avanço da medicina, né? Mas ela é uma patologia, de fato, de comprometimento psicológico. Então, está ligeiramente ligado às necessidades do corpo daquele indivíduo. A gente está conversando aqui com a fisioterapeuta e mestranda em saúde translacional, a Tatiana Rocha, né, sobre fibromialgia, sobre a importância da fisioterapia no tratamento desses pacientes. E cada vez mais, quando a gente fala sobre algum tipo de doença, os especialistas sempre colocam alguns fatores importantes, né? Falam sobre a doença, mas depois a recomendação é sempre uma boa alimentação, uma atividade física, uma boa noite de sono. Esse é mesmo o grande desafio, doutora Tatiana, e mais uma vez reforça a questão do multidisciplinar, né? De várias áreas envolvidas em um tratamento para que ele tenha sucesso. Renata, esse ponto que você toca diante da necessidade do cenário avassalador que a gente vive de informações, a mente ela não para um pouco, né? Então, é rede social, é um fluxo de falta de atividade, é um sedentarismo, é uma falta de alimentação. Então, tudo isso se constrói de forma progressiva. Claro, o paciente não vai apresentar esse estado clínico a partir do dia para a noite, né? Então, ele tem um prazo aí crônico de informações sensoriais, musculoesqueléticas acontecendo, que ele só vem se dar conta em algum momento quando ele não consegue mais levantar, quando não consegue mais promover as suas condições de atividade de vida diária. Então, há necessidade de procurar um profissional que possa trazer resultados robustos, né, para a necessidade desse indivíduo de forma individualizada, sempre dizendo isso.
Cada paciente, Maria não é igual a João, João não é igual a Felipe, cada um tem sua especificidade, tem seu estado clínico diferenciado, e embora seja a mesma patologia. Então, é preciso que procure um profissional que identifique seu processo patológico. Equipe multidisciplinar vão subsidiar aí esses dias, essas noites desse paciente, né? Trazer mais conforto, mais qualidade de vida, diante da necessidade individualizada de cada um. Então, além do olhar clínico generalizado que a gente tem, eu acredito que é importante, sim, mas procurar um profissional que você confie, que você se identifique, que você goste. Porque se você não gostar daquele profissional, ele pode ser o melhor da área, você não vai conseguir resultados robustos. Porque, por exemplo, a fisioterapia é movimento. E quando a gente traça um protocolo de tratamento, vai chegar uma fase que a gente vai precisar trabalhar movimento, vai precisar entregar o paciente para a sociedade, vai precisar entregar ele apto, bacana. Então, você tem que ter um pouquinho mais de empatia diante do cenário de necessidade individualizada de cada paciente. A fisioterapia no paciente com fibromialgia, ela é constante, porque em outros casos a gente faz as sessões de fisioterapia quando está numa crise e tal. No caso da fibromialgia, essas terapias, elas seguem sendo realizadas, elas fazem parte do dia a dia, do tratamento aí contínuo desse paciente, ou realmente é uma crise ou não? Renata, é muito individualizado. Por exemplo, um paciente ele está em um estado crônico. A cronicidade é algo que ela traz naquele momento imediato, algo que vai gerar muita dor, muita incapacidade, muito desconforto e, em muitas situações, afastamento da atividade de vida diária. Então, nesse estado crônico, a gente atua de forma muito assídua. Então, a gente só vem dar alta para o paciente quando ele já está em um estado mais crônico e mais estável. A gente entrega ele para a sociedade. Na maioria das vezes, quando a gente faz essa reemissão dessa fisioterapia, das sessões, a gente consegue encaminhar ele para um pilates, encaminhar ele para uma academia, encaminhar ele para uma atividade que a pessoa se sinta confortável para fazer. Também não adianta a gente dar alta da fisioterapia e dizer ele, vá para a academia, mas a pessoa não gosta. Não gosta de academia. Então, não adianta a pessoa não vai. É importante esse movimento, não pode parar. Exatamente. Né? Então, quando a pessoa impõe carga ao corpo, promove alterações hormonais sistêmicas, né, através do exercício, daquilo que a pessoa gosta, tudo isso de forma simbólica vai trazer para o seu organismo resposta diante da sua patologia. Mas não existe um tempo de remissão da doença, porque ela é uma patologia que ela não tem cura. Ela tem promoção de qualidade de vida, mas depois de instalada, ela já não tem como cura. Vai ter uma fase que o paciente vai estar agonizado, vai ter uma fase que o paciente vai estar crônico, e assim ele vai conseguindo taxar essas qualidades de vida. Mas depois que ele tem alta da fisioterapia, a gente entrega ele para a sociedade, normalmente a gente passa bastantes orientações, diante da necessidade de ele procurar um pilates, uma fisioaquática, ele pode procurar uma técnica de RPG, ele pode procurar uma academia, algo que ele se sinta confortável, para que aquilo que a gente entregou seja contínuo e não seja cessado diante daquela alta da fisioterapia. Veja, teoricamente, quando a pessoa tem esses sintomas aí e não conhecem, a primeira coisa a pessoa vai na farmácia comprar um anti-inflamatório, né? Ou então, até em um caso mais extremo, um antidepressivo, né? E o perigo dessa automedicação para dar uma amenizada na dor, mas depois procurar um profissional, né? A interação medicamentosa é algo que ela vai, eu acho que hoje tornou muito prático, né? O paciente ele chega em alguma unidade farmacêutica, consegue reverter o cenário e entregar aquele resultado. Mas a interação farmacológica ela tem que ser mediada por um profissional médico que tem autonomia para sentir a sua necessidade individualizada e conseguir entregar o teu resultado efetivo diante de uma necessidade analgésica, um anti-inflamatório, cada um com sua necessidade. Doutora Tatiana Rocha, fisioterapeuta, muito obrigada pela sua participação aqui na Cidade FM. A satisfação é toda minha. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. 8h58 aqui na sua Rádio Cidade. Vamos encaminhando para o final desta edição de segunda-feira do Manhã Cidade. Esses dias com Mário Flávio ao meu lado, porque o Vitor Araújo foi pai mais uma vez e aí está na licença paternidade. Verdade, Renata. Amanhã estamos juntos de novo aí, né, com mais assuntos aí. Mais tarde, 5 da tarde, tem um conteúdo com muita informação para vocês. E à noite tem sessão solene na Câmara Municipal em homenagem aos 5 anos da Rádio Cidade. E algumas pessoas da nossa equipe sendo homenageadas com medalhas lá pelo Poder Legislativo de Caruaru. Obrigada pela companhia. Vem aí a Aline Souza e o